A gravidez pode acontecer quando menos se espera. Só que em alguns casos, parece que quanto mais o casal deseja, parece mais difícil de ela se realizar. Bom, de acordo com pesquisas, cerca de 15 a 20% dos casais têm ou vão ter dificuldade para engravidar. E a fertilização in vitro é uma técnica de reprodução assistida indicada em casos de grande dificuldade reprodutiva. E a nossa equipe foi até a cidade de Frederico Westphalen, que fica a 185 quilômetros de Passo Fundo, para conhecer um casal que engravidou por esse método. Atende vovô, meu bem. Alô, vovô. 2, 3. Francisco, o espoleta, Bento, o manhoso, João, o carinhoso. É assim que os meninos são identificados pela família. E foi em 22 de março de 2015 que essas crianças nasceram por meio de uma cesariana, com menos de 2 quilos cada. Passaram por muitas complicações de saúde até chegar na idade atual, 1 ano e 6 meses. Agora, com boa imunidade, eles trazem bastante movimento à vida da Dote e do Rodrigo. Os trigêmeos nasceram por meio da fertilização in vitro, um tratamento feito a partir de técnicas sofisticadas de laboratório, uma alternativa procurada por casais que, como esse, não conseguem engravidar por apresentar problemas reprodutivos. Eu sempre disse que era que nem um jogo de futebol. Nós estávamos perdendo aos 45 do segundo tempo e para mudar o jogo e para virar o jogo era só a fertilização. Nós já tínhamos tentado de tudo e era impossível sem a ajuda da ciência e do doutor, da medicina, né? Normalmente a fertilização é indicada nos casos de grande dificuldade reprodutiva. São casos de patologias tanto no aparelho reprodutivo masculino quanto feminino que não puderam ser resolvidos por tratamentos convencionais. Então, o mais comum que a gente vê no nosso dia a dia são fatores tubáricos, que são relacionados às trompas, endometriose, também muito frequente, e fator masculino, quando o homem tem uma contagem muito baixa de espermatozoides, ou mesmo ausência de espermatozoides. Então a gente consegue, através das modernas técnicas de reprodução assistida, propiciar uma gravidez nessas situações, né? O método da reprodução assistida consiste na união entre óvulos e espermatozoides em uma placa de cultivo especial, fora do organismo da mulher. A placa é colocada numa incubadora, onde a união dessas células vai formar então os embriões, que vão permanecer fora do organismo da mulher por um período de 2 a 5 dias. Depois disso, os embriões são colocados no útero da futura mãe e a gravidez passa a se desenvolver da forma tradicional. Ginecologista desde 1985, o médico Alcides Tarrasconi foi quem acompanhou o casal. Ele se dedica à reprodução humana e tratamento de infertilidade há mais de 17 anos. Fez cursos de treinamento em Barcelona e Buenos Aires. Os chamados bebês de proveta da cidade de Frederico Westphalen nasceram em Passo Fundo mediante um tratamento prolongado e estressante feito na mãe. De muito sofrimento, muita angústia, mexe com o físico da gente, com o psicológico, com o emocional, mexe com tudo. Foram 4 tentativas de fertilização com 2 embriões, sem sucesso. Na 5ª tentativa, depois de 1 ano em tratamento, a Dote, que na época tinha 38 anos, recebeu 3 embriões. O resultado deu positivo. Passada essa etapa, a gestação foi de muito repouso para evitar um possível aborto total ou parcial. A vida financeira do casal também passou por um teste e tanto. A família teve que vender o carro para cobrir os gastos. As dificuldades eram as injeções, assim, os exames, que teve alguns que eram bastante doloridos, né? Mas eu passei por tudo isso firme e forte e eu consegui o meu objetivo. O meu objetivo, na verdade, era um filho e Deus me deu 3. Então eu consegui e eu sou uma vitoriosa hoje. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina determina um limite de embriões que podem ser transferidos de acordo com a idade da paciente quando foi feita a coleta de óvulos. Até 35 anos, até 2 embriões. De 36 a 39 anos, até 3 embriões. De 40 anos ou mais, até 4 embriões.
Se por um lado as chances aumentam com o maior número de embriões, por outro, a gravidez múltipla, 2 bebês ou mais, apresenta muitos riscos, como nascimento prematuro, restrição de crescimento fetal, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, paralisia cerebral, complicações na visão e síndromes respiratórias. Uma das minhas maiores preocupações quando um está com febre, a gente fica pensando, meu Deus, o que será agora, né? A minha preocupação é conseguir criá-los, né? Dar o melhor que a gente possa dar para eles, mas o principal é a saúde deles, né? E depois vem a educação, a alimentação, a gente tem que trabalhar para sustentar eles, né? E é meio difícil agora nesse tempo, porque o Rodrigo praticamente não consegue trabalhar, eu só cuido deles, então, mas a gente está se virando, mas a preocupação é a saúde deles mesmo. Como uma paciente que tenha menos de 35 anos transferindo 2 embriões ao útero, tem uma possibilidade de gravidez em torno de 50% a 60%, de menos de 35 anos. De 35 a 40, a gente vai perdendo cerca de 10% ao ano. Então, com 36 já cai para 40% e assim sucessivamente. Tanto que aos 40 anos, a taxa de sucesso é em torno de 20%, no máximo 25%, por tentativa. O que eu entendo por tentativa? Transferência de embrião ao útero. Outro dado é que a doação remunerada de óvulos é proibida no Brasil, mas até 2015 era possível ter doadoras altruístas, ou seja, que não estavam interessadas em obter lucro. Agora, a lei está diferente. Somente são doadoras pacientes que têm, obrigatoriamente, que realizar o procedimento de fertilização. Então, são pacientes jovens, geralmente menos de 35 anos, elas são testadas, né, com uma série de exames hormonais para verificar se elas vão ter capacidade de produção de óvulos suficientes para dividir por 2, né? E assim sendo, elas são submetidas ao tratamento, colhe-se os óvulos e, após a coleta, se divide os óvulos por 2. Ela compartilha parte dos seus óvulos com a outra paciente que necessita dos mesmos. Então se chama doação compartilhada de óvulos, tá? Então, ela compartilha os óvulos e a paciente dita receptora, que vai receber os óvulos dela, vai compartilhar parte do tratamento do custo com essa doadora. Dessa maneira a gente consegue diminuir o custo dos tratamentos, né? Então, é praticamente dividido por 2, porque é um tratamento só que beneficiará 2 pacientes, né? Isso é muito legal, muito importante que a gente tenha esse artefato para minimizar o custo dos tratamentos, que realmente é bem pesado para a população. Para o médico, a reprodução humana é um trabalho de constante realização. Se você leva em consideração que a chance média é em torno de 40% de gravidez, né? A gente tem mais negativos do que positivos no dia a dia, né? Então, de cada 10 resultados, 4 são bons e 6 são ruins. Mas com a repetição elas conseguem. Então a gente se estressa bastante, mas é muito gratificante. Quase todo dia tem nenê nos visitando, então é muito legal. Mas realização maior está aqui nesta casa. O nome dos trigêmeos presta uma homenagem aos últimos papas. Nós tivemos que abandonar toda a vida particular para viver só para eles e graças a Deus deu tudo certo. A gente vive para eles e por eles. Mas eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Se pudesse, faria mais 3. Mais 3 menininhas agora. Foi um sonho realizado. E tá aí, ó.